Embriaguez espiritual. O que é isso? Embriaguez espiritual. Porque tem algumas coisas, irmãos, nós vamos ver aqui, que tem algumas coisas que acaba sendo distração na nossa vida. E esse tema é embriaguez espiritual, por quê? Por causa do texto de Isaías 5, versículo 11 e 12, a Bíblia está falando justamente sobre embriaguez, né? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem para a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, essas pessoas não consideram, o texto termina falando assim, não consideram os feitos do Senhor, ou seja, não considera aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus faz. Então, nem toda embriaguez na Bíblia tem um sentido literal, né? Nem toda embriaguez na Bíblia tem um sentido literal, mas muitas vezes tem um sentido também de espiritual. É embriaguez espiritual, aquelas coisas que acabam nos distraindo e nos afastando de Deus. E Jesus, por exemplo, falou sobre isso em Lucas 21, 34, ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, Jesus estava falando aqui de bebedeira, mas ele estava aplicando aqui no sentido espiritual. Então, existem algumas embriaguez, há um tipo de embriaguez na nossa vida que nos faz esquecer de Deus. Embriaguez aqui, irmãos, é tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que tira a nossa lucidez, e a gente acaba não reconhecendo Deus, não vendo a mão de Deus, né, sobre a nossa vida, né, o tempo todo, e a gente acaba não se aproximando de Deus como Deus espera que a gente se aproxima dele, que a gente o conheça mais e mais a cada dia. Às vezes nós nos embriagamos, por exemplo, com as bênçãos dadas por Deus, né? Com as bênçãos que Deus dá a nós, né? Que se tornam distrações da nossa vida e acaba nos afastando de Deus e do propósito de Deus, né? Eu vou ler um texto aqui, eu até anotei aqui, mas eu quero ler com os irmãos, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, é um texto bem conhecido de todos nós, pelo menos a história, os irmãos vão lembrar aí. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé, que tinha 3 filhos, né? Sem, um chamava Sem, o outro chamava Cão, o outro chamava Jafé, né? Canaã, né? Sem, Cã e Jafé. Depois que houve o dilúvio, então, a Bíblia diz que, no versículo 20, que Noé se tornou lavrador e passou a plantar uma vinha, que é uma bênção quando a gente planta, né? Quem já morou na roça, todos nós, eu acho que tem um pezinho na roça, né? Eu creio que a maioria de nós tivemos alguma experiência com a roça, e com essa chuvinha, então, na roça, né, era o tempo de plantar alguma coisa. E a Bíblia diz que Noé se tornou lavrador e plantou uma vinha. E aí a vinha produziu, está no versículo 20 em diante, a vinha produziu, né? E eles, naturalmente, como era da cultura daquele povo ali, eles fizeram vinho. E aí a Bíblia diz que Noé bebeu do vinho, daquela vinha que Deus abençoou, que Deus fez crescer, que aquela vinha que deu frutos, né? E aí Noé fez um vinho daquela vinha. Não era errado fazer vinho, tá, irmãos? Fazia parte da cultura. O errado é o que acontece aqui. Então ele, bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. E aí o filho dele,
o Cã, a Bíblia diz que esse que é pai de Canaã, o Cã, vendo a nudeza do pai, fez saber aos outros fora, a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera o filho mais moço, que zombou dele, na verdade. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Agradeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e vai falando, todos os dias de Noé foram 950 anos, e aí Noé morreu. Mas o que isso aqui quer dizer? Quer nos mostrar, irmãos, que a bênção que Deus concedeu a Noé, que era de plantar e colher, aquilo se tornou, de certa forma, em maldição, principalmente para a sua família, para o seu filho, porque aquilo que ele havia recebido de Deus como uma bênção de Deus, que era fruto, aquele vinho que era fruto da bênção de Deus, acabou se tornando em maldição na família de Noé, porque ele ficou bêbado e ficou nu dentro da sua tenda, e o seu filho zombou dele, e ele então amaldiçoou o filho dele chamado Cã, que era o pai de Canaã, que veio a ser uma nação depois. Então, irmãos, muitas vezes, aquilo que era para ser bênção, que Deus nos deu como bênção na nossa vida, acaba nós nos embriagando com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus nos deu, e isso, em vez de ser bênção na nossa vida, acaba se tornando numa maldição na nossa vida, se tornando numa coisa ruim na nossa vida. Então isso é um tipo de embriaguez. Todos os textos aqui a gente vai falar da embriaguez de vinho, mas não pensa só na embriaguez, o vinho, da bebida forte, não. Mas pensa na embriaguez espiritual, que muitas vezes nós nos embriagamos, por exemplo, aqui, com alguma coisa que Deus deu para a gente. É como se Deus me desse uma casa, e graças a Deus, Deus me deu uma casa, e aí eu fico tão embriagado com aquela bênção, fico tão empolgado. Embriagar é a gente perder a noção, e aquilo ser uma coisa, e eu passar a endeusar aquela casa que Deus me deu. Isso pode se tornar uma maldição para mim. É como Deus me dá um carro, e aquele carro, em vez de ser uma bênção de Deus para a minha vida, eu passar, como o pastor Neuci contou aqui, passar a alisar o carro mais do que a esposa, né, pastor? Fazer mais carinho no carro que na esposa. Isso vai se tornar uma maldição para mim, Então, assim, meu irmão, olha, qualquer coisa, qualquer bênção que Deus nos dá, a gente tem que ter o cuidado para não se embriagar com as bênçãos. Por exemplo, algum tempo atrás, ninguém tinha um celular, Eu lembro que o primeiro celular que eu tive, não era só meu, era meu e da Elzimar. Depois a gente casou, o primeiro celular que a gente teve, alguém mandou um celular Motorola, daquele que abre, Aquele que abre assim, mandou lá dos Estados Unidos para Elzimar, e é o celular que a gente usava, só tinha aquele. E aí, o celular era tão importante, irmãos, que eu deixei o celularzinho assim, lá em Patinga. A gente foi numa reunião da Ordem de Pastores, eu deixei o celular lá em Patinga, a gente foi numa reunião da Ordem de Pastores, eu deixei o celular assim no painel do carro. Eles quebraram o vidro do meu carro para roubar o celular. Era uma coisa muito valiosa naquela época. Talvez a gente não pensava que hoje qualquer pessoa, todo mundo ia ter um celular como a gente tem hoje, que faz coisas tremendas, como por exemplo, está sendo gravado aqui o culto no celular. Então, mas isso é uma bênção de Deus, mas pode se tornar, essa tecnologia é uma bênção de Deus para nós, é uma bênção de Deus, mas pode se tornar numa coisa maldita, numa maldição para a minha vida? Pode, meu irmão. Que a gente se embriaga tanto com isso aí, com as redes sociais, que agora todo mundo tem acesso às redes sociais,
Então assim, a gente pode se embriagar tanto com isso aí, que isso aí pode ser e tem sido maldição na vida de muita gente, irmãos. Muita gente, né? Tem muita gente viciado, por exemplo, em pornografia por causa do celular na palma da mão. Tem muitos homens deixando a mulher, contato natural com a mulher e embriagando por outras coisas aí através do celular. Então, meu irmão, a gente tem que ter cuidado para não se embriagar com as bênçãos que Deus concede a nós, né? Aquilo que é bênção que Deus deu para nós, colocou na nossa vida para ser bênção. Isso é qualquer coisa, irmão, qualquer tecnologia, né? Aquela televisão de não sei quantas polegadas que tem lá no seu quarto, é uma bênção, mas pode ser uma distração também para você não ler a Bíblia, né? Tanto o celular quanto a televisão, o computador no seu quarto, qualquer coisa pode ser uma distração. A gente se embebeda, a gente se embriaga com essas coisas que às vezes Deus concedeu para a gente para ser bênção para nós, meu irmão, para ser bênção. Então é disso que nós estamos falando nessa noite, mas essa embriaguez espiritual. Eu posso me embriagar com coisas aparentemente até boas, né? O que nos distancia da presença de Deus não é apenas o pecado propriamente dito, né? Mas as distrações também, irmãos, acabam nos distanciando da presença de Deus. Não precisa responder para mim não, mas quanto tempo você passa com o seu celular na mão? Calcula. Quanto tempo você passa vendo as redes sociais? Pensa rápido aí. Quanto tempo você passa lendo a sua Bíblia, estudando, né? Estudando. Eu tenho uma estante de livros lá no meu quarto. De vez em quando eu olho para aquela estante de livros assim e falo assim: meu Deus, preciso ler esses livros, Senhor. E eu leio, irmãos. Esse ano eu li mais de 17 livros já esse ano, né? Mas assim, aquilo lá para mim é até bom que pressiona. Você olha assim, puxa vida, tem livro ali que eu não li. Tem livro ali que eu nunca fiz uma pesquisa naquele livro. Então, meu irmão, agora, aquelas coisas que Deus nos dá, a gente tem que ter cuidado para a gente não se embriagar com as distrações deste mundo, meu irmão, porque o que nos distancia da presença de Deus não é apenas o pecado, mas são as distrações. E às vezes nos embriagamos até mesmo com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus deu para ser bênção para a nossa vida, a gente acaba se embriagando com aquilo. Há muitos tipos de embriaguez na vida espiritual, irmão, na nossa vida espiritual. E eu vou falar sobre algumas delas aqui, né? Embriaguez, pensa em embriaguez assim como distrações, aquelas coisas que realmente nos embriagam e nos afastam de Deus, tira a nossa lucidez e nos afasta da presença de Deus. A primeira embriaguez que eu queria falar é os prazeres carnais, né? Isso aqui tem a ver com o pecado, é uma embriaguez que tem tudo a ver com o pecado, tem a ver com a nossa entrega da nossa vida aos prazeres carnais, que é pecado diante de Deus. Um exemplo disso, bem conhecido, é o Davi. O Davi, a Bíblia diz que ele, quando era para os reis e para a guerra, ele ficou um dia em casa, no seu palácio, e lá do terraço do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho, nua, e aí a Bíblia diz que ele desejou aquela mulher, uma mulher chamada Betseba, e ele mandou chamar aquela mulher. Certamente ele usou da autoridade que ele tinha como rei, chamou aquela mulher, e a Bíblia diz que ele se deitou com aquela mulher, e a mulher voltou para sua casa, e o marido dela estava na guerra. E aí, passado não muitos dias, a mulher mandou dizer para Davi assim: olha, estou grávida. Isso aqui está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, estou grávida. E aí Davi tem uma ideia brilhante. Olha só como é que o pecado, irmãos, aqui nesse caso, os prazeres carnais, o pecado embriaga o ser humano. Quantos pais de família, né, que eu não posso falar muito aqui,
Quantos pais de família eu já vi, meu irmão, que o pai perde o amor o marido perde o amor pela esposa, perde o amor pelos filhos, ele abandona tudo por causa de uma paixão, por causa do pecado. É um tipo de embriaguez, é aquilo que tira a lucidez da pessoa. A pessoa não raciocina como uma pessoa normal, ninguém entende. Já convivi com pessoas e às vezes os vizinhos falavam assim: como pode uma pessoa tão boa como fulano de tal, e ele faz uma coisa dessa com a família e abandona tudo? Mas a gente sabe, irmãos, que é isso aqui que a gente está falando, embriaguez pelo pecado. A pessoa perde a noção do que é certo, do que é errado. Você já viu algumas pessoas de idade, né? Alguns homens, principalmente, tem mulheres também, que às vezes têm uma idade elevada, mas se sente como um rapazinho, né? E aqueles rapazinhos, namorador, conquistador. A pessoa perde a noção. Perde a noção, às vezes já é pai de família, já é avô, já é pessoa de idade, mas a pessoa perde a noção. Ele está embriagado por causa do pecado. Foi o caso de Davi, meu irmão. Ele ficou embriagado por causa daquela mulher, por causa do pecado, né? As pessoas falam assim: o fulano está enfeitiçado, só pode. É um feitiço mesmo, mas não é um feitiço que alguém fez, não, meu irmão. O feitiço saiu daqui mesmo, de dentro dele mesmo. Essa embriaguez, né? Saiu aqui de dentro da pessoa mesmo, dos prazeres, dos desejos carnais da pessoa, né? Então, Davi perdeu a noção. A mulher falou: estou grávida. Aí Davi falou assim: já sei. Fala para o Urias, o marido dela, voltar da guerra, né? Fala para ele vir embora. Fala porque eu falei para ele vir descansar uns dias. Eu quero falar com ele, porque na cabeça dele, ele vai para casa, ele deita com a mulher, e aí ele é o pai da criança, né? E aí o Urias veio, mas ele era muito fiel. E Davi falou: Urias, vai para casa, descansa um pouquinho, deita lá com a sua mulher, fica em casa hoje e tal. Urias falou: de jeito nenhum, rei. Como que eu posso ir para casa, me deitar com a minha mulher, sendo que os meus amigos estão lá na guerra, batalhando? Ele era muito leal, muito fiel. E aí ele não obedeceu Davi nisso aí. Ele dormiu na porta do palácio. A Bíblia diz. Quando fala que ele dormiu na porta do palácio, irmãos, é porque no palácio existia tipo essas guritazinhas, né, pastor Neuci, de entrada, tanto em cima dos muros, tinha aquelas guaritas, né, que eles faziam a guarda, e tinha lugar ali dos soldados dormir. Ele dormiu ali na porta do palácio. E aí no outro dia falou: vou para a guerra, vou voltar para a guerra. E aí Davi falou assim: não teve jeito, né? Então, plano B. Então faz o seguinte: ô Urias, vou escrever uma carta, você entrega ela para o comandante Joabe quando você chegar lá. E aí ele escreveu uma carta, e na carta estava escrito assim: Joabe, quando Urias chegar aí, era o marido da Betseba, põe ele na frente da batalha, põe ele na frente da guerra. E aí quando vier o exército inimigo, foge todo mundo, deixa ele morrer sozinho aí. E assim foi feito, né? E aí chegou a notícia da Davi: Davi, olha, está feito, né? Urias, o Eteu, está morto, né? E o Davi até celebrou, aí foi lá e pegou a Betseba, levou para a casa dele, tornou ela esposa dele agora, né? Mais uma das esposas. Naquele tempo o rei tinha muitas esposas. E aí ficou com aquilo quietinho. E aí passado um tempo, a Bíblia diz que o profeta Natã, já tinha passado já um tempo que a Betseba tinha ganhado a criança já. E aí o profeta Natã chega até Davi e conta uma história para Davi: Davi, tem uma certa pessoa aí, Davi, que ele tinha muitas ovelhas, era um homem rico, tinha muitas ovelhas. E aí o vizinho dele tinha uma ovelhinha só, Davi. Aí chega a visita na casa daquele homem rico, o que ele faz? Ele mata, não uma das suas cordeirinhas, às vezes ele mata a única cordeirinha do vizinho dele, para oferecer para as suas visitas. O que deve fazer com um homem desse, Davi? Davi falou assim: tal homem deve restituir tantas vezes mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Pela ovelha que ele pegou do outro. E aí o Davi falou assim: quem é esse homem? Natã. Ele falou assim: você é esse homem. E aí Natã vai falar para Davi assim: tu és o homem. Está lá em 2 Samuel 12, versículo 8. Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa
do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus está falando para Davi: olha, Davi, você é esse homem que fez isso, Davi. Eu te dei tudo, Davi. Tudo que você tem eu te dei. Te dei a casa do seu senhor, de Saul, né, que tinha pecado. Eu dei as mulheres do seu senhor, né? Você tinha mulheres, naquele tempo ainda era permitido, irmãos. Deus permitia que o rei tivesse mais do que uma mulher. E aí, você tinha tantas mulheres, se você quisesse, Davi, você poderia ter. Mas você tinha que ir lá e pegar a mulher do Urias, aquele que só tinha uma mulher. Você foi lá e pegou a mulher dele. Então, meu irmão, o que a gente entende aqui? Que o pecado, nem sempre, meu irmão, as pessoas pecam, esse desejo, esses prazeres carnais, nem sempre é porque a pessoa... Vai voltar, isso. Nem sempre os prazeres carnais, nem sempre é porque a pessoa tem uma necessidade, né? Ou está faltando algo para aquela pessoa, né? Nem sempre é, porque Davi tinha tudo, irmãos. Ele tinha quantas mulheres ele quisesse ter no reino, mulheres que não fossem comprometidas com ninguém. Quantas mulheres ele quisesse ter, ele teria. Mas então a gente vê que o que leva alguém a cair não é a necessidade ou falta de algo. Principalmente quando o jovem é solteiro, pensa assim: ah, pastor, o dia que eu for casado, aí acabou a tentação, nunca mais vou ser tentado. Quem é casado aí sabe, né? Se a gente nunca mais foi tentado, né, irmãos casados aí, e até irmãs também casadas, né? Não é por necessidade, meu irmão. Não é porque está faltando algo, não é. Principalmente o jovem às vezes pensa assim: ah, pastor, é porque eu sou solteiro, não é fácil ser solteiro. Não é porque está faltando algo. Davi tinha tudo que ele quisesse, quantas mulheres ele quisesse. O que leva uma pessoa a cair não é a necessidade ou a falta de algo. Davi tinha tudo. O homem cai, a mulher cai com relação a esses prazeres carnais, meu irmão. A pessoa cai quando ela é embriagada com os desejos da sua própria carne, a cobiça da sua própria carne. A Bíblia diz lá em Tiago que essa cobiça nos atrai, né? Nos atrai, nos engorda, nos atrai, e a gente acaba caindo nessa cobiça que existe aqui dentro da gente, irmão. Todos os prazeres carnais, irmãos, qualquer prazer que você pensar, pensa no prazer de comer, que é mais fácil. Comer é bom. É pecado comer? Não, é um desejo que Deus colocou em mim, um desejo de comer. Agora, se eu comer muito, é pecado? É pecado. Então tudo, irmão, está aqui dentro de nós. Foi Deus que nos criou com todos os desejos, todos os prazeres. Só que esses desejos têm que ser usados na hora certa, no tempo certo, de acordo com os princípios e propósitos de Deus para a nossa vida. Então, a pessoa não cai por necessidade, porque é uma necessidade. Ela cai quando ela se embriaga com os desejos da sua própria carne, né? A pessoa se embriaga com aquilo, né? Ela dá vazão aos pensamentos que não deve. A primeira coisa que Davi devia ter feito, primeira vez quando ele viu aquela mulher de uma situação que não era nem para ter visto, era só ele falar assim: não, é a mulher do Urias, deixa eu virar para cá, quer nem olhar, é a mulher do Urias, não é minha mulher, né? Então quer dizer, mas ele deu vazão para aquilo, ele alimentou aquilo, deu tempo de chamar alguém, né? Deu tempo de chamar. Eu falo assim, irmãos, quando eu era solteiro, o telefone era de discar, né? Lembra, pastor Nelson? O telefone antigamente era de discar. Então, muitas vezes, o pecado às vezes era através do telefone, né? Você ia ligar para uma pessoa, para alguém assim. E eu já falei assim, que às vezes eu fui discar para alguém, mas demorava tanto, graças a Deus, que demorava, que até a gente fazia isso, voltava.
até terminar a ligação, já deu tempo da gente pensar: não vou fazer isso, misericórdia, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. E hoje as coisas aceleraram mais, a pessoa para pecar, não precisa de nada, peca sozinho em qualquer lugar que tiver. Então, meu irmão, mas a pessoa cai quando ela se embriaga com os próprios desejos carnais que existem ali no coração da pessoa. Toda situação, meu irmão, toda situação, né? Às vezes é bom você pensar, contar até 10, até 50, até 1000, esperar, não tomar decisão precipitada em qualquer área, meu irmão. Às vezes é numa discussão com alguém, e a gente vai acabar dando vazão à nossa carnalidade, à nossa carne. Que a carne está falando assim: dá um soco na cara dele, responde isso na lata, tem que responder assim, né? Em todas as áreas, meu irmão, a gente tem que aprender a não reagir às vezes, a não dar vazão ao nosso sentimento carnal, a nossa carnalidade. E nós somos carne, irmãos, né? O Jesus falou assim: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que cuidar com a fraqueza da nossa carne, meu irmão. Um dia no seminário, eu estava lavando roupa, e a gente lavava roupa assim, no tanque, e lá de cima tinha um prédio em cima assim, então o pessoal fazia muita brincadeira. Às vezes a gente estava lavando roupa naquele sol quente que lavava naquele tempo, não tinha máquina não de lavar não, era na mão mesmo, sol quente. E aí um abençoado, eles limpavam o chão lá do quarto, às vezes do banheiro, alguma coisa assim. Eles limpavam o chão e aquela água suja eles jogavam em quem estava lá embaixo lavando roupa, assim, para provocar mesmo. E você não sabia quem era, né? Você não sabia que era muita gente no prédio, eles jogavam aquela água toda suja para provocar mesmo, era uma brincadeira que eles faziam. E aí um dia eu estava lavando roupa, um abençoado jogou um balde cheio de água com sabão, aquela água suja, em cima de mim assim. E aí eu tinha que correr, né, o prédio todo assim, subir a escada no final para tentar pegar quem fez aquilo. E aí, na hora que jogou assim, eu fiquei cego na hora e saí correndo assim. Na época eu era magrinho, tá, irmãos? Aí saí correndo, e aí, mas na corrida, deu tempo de eu pensar assim: se eu pegar esse camarada, o que eu vou fazer com ele? Eu vou dar um soco na cara dele? Na corrida, irmão, às vezes é questão de segundo assim que você tem tempo de pensar. O que eu vou fazer? Eu vou dar um soco nele? Não, eu sou crente, eu não posso fazer isso não. E aí eu já fui acalmando na corrida, né? Cheguei lá em cima, cansado já da corrida, mas eu já tinha colocado no meu coração assim: não vou fazer nada, não vou falar nada, deixa para lá. E aí só cheguei: quem foi? Não aparecia quem era mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Então assim, meu irmão, às vezes a gente tem que não dar vazão à nossa carnalidade, aquilo que a nossa carne quer fazer. Isso tanto na questão do pecado sexual, quanto na questão, às vezes, de relacionamento com as pessoas, de palavras que saem da nossa boca. Às vezes, meu irmão, se você espera um pouquinho antes de falar, se você fecha o olho assim, vira de lado um pouquinho, você já não vai falar a mesma coisa que você falaria segundos atrás, né? Então isso vale em todas as áreas, meu irmão. Quando às vezes a gente cai, é quando a gente se embriaga com os nossos desejos, que está aqui, ou sejam eles quais forem. A gente se embriaga com isso, meu irmão. Então, quando a gente se embriaga com os prazeres e desejos carnais, né? É um tipo de embriaguez. Prazeres carnais, desejos carnais nossos, né? Isso acaba nos afastando de Deus. Nos afastando, tirando a nossa lucidez, né? Quando a gente se embriaga com os prazeres da carne, como Davi. Davi ficou cego, meu irmão, e sofreu consequências terríveis, né? Não vale a pena, né? Outra coisa que nos embriaga muitas vezes, não sei se vai dar tempo para falar de tudo, é a prosperidade financeira. Pode nos embriagar e nos afastar de Deus, tá, irmãos? Pode nos embriagar e nos afastar de Deus, né? Parece que é comprovado, quanto mais próspero uma nação é,
quanto mais próspera uma nação é, mais as pessoas se afastam de Deus. Então é muito normal, por exemplo, igrejas fechadas, né, na Europa, né, Inglaterra, Portugal, na França, porque as pessoas prosperaram muito, mas se afastaram de Deus. Nos Estados Unidos também, né, pastor Nelson? Lugares onde eram igrejas, né, que famosas igrejas assim, que foram berço do cristianismo, hoje são bares, né? Porque a prosperidade financeira, meu irmão, nos embriaga, né? Aí a gente não tem mais tempo para Deus, a gente tem tempo para aquelas pessoas que a nossa condição, para aquelas coisas que a nossa condição financeira colocou na nossa vida. E a gente tem que cuidar daquelas coisas, como eu citei esses dias, parece que Lucas 22, né, quando o Senhor usa uma parábola ali, que um senhor deu uma festa e foi convidar as pessoas. Eu não posso. Por que você não pode? Eu comprei uma junta de boi, quer dizer, financeiramente estava bem. Eu não posso porque eu comprei um campo, eu comprei uma fazenda. Eu não posso não, né? Porque estava bem financeiramente, estava embriagado financeiramente, com as finanças, com a prosperidade. O outro, eu não posso não porque eu me casei. Pois não vamos chegar lá também, que é outra coisa que nos embriaga, né? Às vezes a família também pode nos embriagar e nos afastar de Deus, até a família, que é coisa boa. E são tudo coisa boa que eu estou falando, tirando a primeira coisa aqui, que é essa questão dos prazeres carnais, irmãos. As demais coisas que nós vamos falar aqui são coisas lícitas, né? Coisas boas, aparentemente boas, né? Como a prosperidade financeira pode nos afastar de Deus. Prosperidade financeira nos afastar de Deus, não era para a gente ser mais abençoado, mais próximo de Deus ainda, meu irmão, porque quando a gente vivia em dificuldade, né, parece que a gente era mais próximo de Deus, irmãos, né? Alguém que ia ter essa sensação, e quando a gente não era tão próspero financeiramente, parece que a gente era mais próximo de Deus, né? Servia a Deus com mais simplicidade, né? Mais simplicidade. Quando eu me converti, na época, eu era cobrador de ônibus, eu ia em São Geraldo da Piedade, e uma igreja de irmãos muito simples, pastor Nelson. Tinha um irmão lá que era de se admirar-se, porque ele vestia terno e gravata e descalço. Nunca botou um sapato no pé, né? Eram pessoas muito simples, mas simples mesmo. E Deus abençoava tanto aquela igreja, né? Os irmãos saíam, a gente saía, eu chegava lá e a gente ia fazer culto lá no outro lugar, longe assim, chamado Piedade, né? Perto de São João da Piedade, eram alguns 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros. A gente ia de bicicleta, levando caixa amplificada na garupa da bicicleta, eu novo convertido, e era uma alegria tão grande, meu irmão. E às vezes essa prosperidade financeira tem afastado as pessoas de Deus, né? Lá em Valadares, quando eu era pastor no bairro Penha, na igreja nova, né, que a gente tinha começado lá, eu estou lembrando, hoje foi um dia de chuva, né, um dia de chuvoso, que muita gente ficou em casa hoje, não veio, né, porque as pessoas ficam assim, choveu, pastor, e às vezes a pessoa tem carro na garagem, tem guarda-chuva, as ruas asfaltadas, meu irmão, as ruas asfaltadas, né? E aí eu lembro que um dia choveu e não foi ninguém na igreja, já contei isso para os irmãos aqui. Choveu, não foi ninguém na igreja, fui só eu, sozinho, mais ninguém. Aí eu falei, senhor irmãos, pode chover canivete, eu vou estar aqui. Aí eu vim, já contei que eu vinha de bicicleta, com a sacolinha de roupa seca na bicicleta, depois vestia a roupa seca, depois vestia a roupa molhada de novo para voltar e tal. Mas, irmãos, a partir desse dia, aqueles irmãos daquela igreja que estavam tão assim animados, os irmãos naquele primeiro amor, né, os irmãos vinham pulando as poças de água, o bairro não era calçado, era muita lama, vinha pulando as poças de lama assim, com calçado na mão, chegava cá na igreja, lavava os pés, entrava para a igreja, depois saía. Mas os irmãos, a igreja estava lotadinha, podia estar chovendo, o tanto que for, que os irmãos estavam lá servindo a Deus, né? E hoje a gente tem facilidade muito maior, meu irmão, mas às vezes a prosperidade financeira acaba afastando, nos embriagando, né?
essa prosperidade. Tem um texto na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Queria ler com os irmãos, porque não tem nada de errado, meu irmão. A pessoa pode ser próspero e ser amigo de Deus, né? Tem exemplo disso na Bíblia? Pessoas que eram riquíssimos. Vocês acham que Abraão era rico ou era pobre? O que você acha? Abraão, meu irmão, era um homem riquíssimo, mas riquíssimo, riquíssimo. Isaac era um homem riquíssimo, né? Plantava lá no deserto e ele colhia no deserto, né? E a Bíblia diz que o homem se tornou, lá em Gênesis capítulo 26, que ele se tornou um homem riquíssimo. Então a pessoa pode ser rica e ser amigo de Deus, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, não é isso que eu estou falando. Agora, sempre nós teremos que ter cuidado, meu irmão, para que a gente não se embriague com a prosperidade, né? Para que essa prosperidade não nos torne loucos, né? A gente não perca a noção, né? Se a gente vier ficar próspero, a gente não perca a noção realmente, a gente não perca a nossa lucidez, que a gente esteja cada vez mais perto do nosso Senhor. Então a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 26, versículo 5, diz assim, falando sobre o rei Uzias: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha, presta atenção que prosperidade é de Deus, meu irmão, né? Quando a gente busca o Senhor, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas necessidades. A Bíblia diz que quando Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Prosperidade vem de Deus, tá, irmão? Vem de Deus a prosperidade. Agora, quando ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí vai contar muitas coisas que ele fez aí. Saiu, guerreou com os filisteus, quebrou o muro e tal, não sei o que, e ajudou, e tantas coisas que ele fez aí. E vai relatando aí a história dele, até nós chegarmos lá no... ele falou que ele teve muitas riquezas, né? Um exército poderoso e tal, e vai falando. Quando chega lá no versículo 16, né? Ele fez tantas coisas, fabricou máquinas em Jerusalém, de invenção de homens peritos e tal, fez muita coisa, Deus o fez prosperar. Mas quando chega lá no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, olha, vai dizer assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disse: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Então Urias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Então ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo na terra. Então Uzias, meu irmão, ele prosperou quando ele buscou o Senhor. Mas essa prosperidade, como eu falei lá no comecinho dessa mensagem, que era uma bênção de Deus para a vida dele, e seria uma
era para ser a bênção de Deus para a vida dele, essa prosperidade acabou afastando ele da presença de Deus, né? Acabou entrando no coração dele a exaltação, né? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, por causa dessa situação dele ter se embebedado, né? Dele ter se embriagado com a prosperidade que Deus lhe havia dado. Todos nós temos que ter esse cuidado, meu irmão. Todos nós temos que ter esse cuidado de não se embriagar com as bênçãos de Deus. Deus deu a bênção, meu irmão. Glória a Deus, né? Mas continue honrando a Deus, continue buscando a presença dEle, a presença deste Deus tremendo, né, na sua vida, né? Esse Deus tem abençoado você. Então tem muitas coisas que às vezes é uma embriaguez espiritual. Coisas como o pecado de Davi, coisas como essa situação do rei Urias, que embriagou ele e ele perdeu a noção. Eles perderam a noção realmente. Perderam o juízo, né? Perderam aquela lucidez. É por isso que a gente está falando que é uma embriaguez. A embriaguez é quando a pessoa perde a lucidez, a pessoa não está agindo corretamente, com lucidez, da maneira que Deus queria que ela agisse. E essas embriaguezes, meu irmão, pode nos afastar de Deus. Tem tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui, né? Como às vezes uma posição que a pessoa é colocada na vida. Se a gente não souber administrar isso, meu irmão, essa questão da posição, o status, a fama, né? Não é que nenhum de nós somos famosos, mas Deus pode nos colocar em situação de posição, de uma posição assim, de destaque com relação a outras pessoas. Tudo isso, meu irmão, se a gente não tiver cuidado, pode se tornar numa embriaguez que nos afasta de Deus. O ativismo até, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida ministerial, o ativismo, né? Aí eu pego aqui a história de Marta e Maria. Então, tem momento na nossa vida, meu irmão, que não é para você ficar correndo daqui para ali, uma coisa ou outra. Tem momento na sua vida, na nossa vida, que é momento da gente se assentarmos, de nós nos assentarmos aos pés do Senhor e aprendemos com Ele. Foi o que Jesus falou com a Marta, né? Ela estava fazendo coisa bacana, arrumando a casa, né? Preparando o alimento para o próprio Jesus aí, que estava com os discípulos dele, que não eram poucos, né? Aquelas pessoas que quando Jesus chegava, tudo vinha, enchia a casa, né? E ela preocupada com muita coisa, e a irmã dela quietinha lá, sentada aos pés de Jesus, ela fala assim: Senhor, você não se importa que ela fique aí, sem fazer nada, sentada aos teus pés, né? E Jesus fala assim: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, né? Mas uma coisa só é necessária, e a sua irmã, a Maria, escolheu a boa parte, né? Uma coisa só é necessária. Ele estava dizendo assim: é necessário aprender comigo. Então, meu irmão, a gente não pode se embriagar também com o ativismo, achando que o ativismo, né, é a correria que vai nos ajudar. Ao contrário, muitas vezes a correria nos afasta de Deus, meu irmão. Muitas vezes a correria da vida acaba nos afastando. A gente não tem tempo mais para orar, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ler a Bíblia mais. Então as pessoas muitas vezes se embriagam com ativismo, achando assim: não, estou agradando a Deus, olha, estou fazendo tanta coisa, estou trabalhando tanto, mas isso não tem nenhum valor para Deus, se não vier acompanhado assim, da comunhão, da intimidade com Ele. Por isso no Salmo 127 fala aqui, que inútil vos será levantar de madrugada, acordar tarde, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E aí vai falar assim que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então a gente tem que ter cuidado, até para não se perder, não se embriagar com ativismo, meu irmão, na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal, né? Aquela preocupação, né, que as mulheres têm, talvez. É claro que a mulher tem que arrumar a casa, mas isso não pode ser uma coisa que vai te afastar de Deus.
vai te afastar da presença de Deus, da comunhão com Deus, que vai te levar para longe de Deus. Não pode ser uma coisa que vai te impedir. Antigamente tinha muito disso, né? Hoje na nossa cultura a gente não tem visto tanto isso mais, mas antigamente quando tinha aquela coisa de encerar a casa, né? Com cera, né? Aquelas cera que fedia pra caramba, né? O vermelhão, tinha até os lugares que tinha os escovão, né? Aqueles escovão, e aí a casa ficava impecável, né? Mas e se o marido chegasse também e entrasse com a botina, né? Chegava da roça, entrasse com a botina, aí acabou. Aí tinha briga e tal. Então, meu irmão, o ativismo não pode nos embriagar, né? A sua casa não pode ser mais importante do que as pessoas que vão na sua casa, ou que frequentam, ou que moram lá na sua casa, né? Meu carro não pode ser mais importante do que as pessoas que podem entrar no meu carro, né? Não pode, meu irmão, não pode. E por aí vai, meu irmão. Então, cuidado com o ativismo. E, por último, até família, a gente tem que ter cuidado, porque Jesus falou sobre isso, é uma coisa difícil, né? Mas Jesus falou sobre isso em Lucas 14, 26. A família, a gente não pode se embriagar nem com a nossa família, irmão, sabia? Nem com a nossa família. Irmã, o seu Deus é Jesus, não é o seu esposo. O seu Deus é Jesus, não são os filhos. Para nós pais também, o nosso Deus não é a esposa, né? Não são os filhos. Então a nossa família também não pode nos embriagar, porque tem gente que se embriaga tanto com a família, meu irmão, e às vezes a pessoa acaba perdendo a comunhão, a intimidade com Deus, por causa da família. Deus é mais importante. Deus nos colocou homens lá na nossa casa, homens como autoridade sobre a nossa casa, nosso lar, as mães também como autoridade sobre o lar. Meu irmão, Deus nos colocou lá. Agora, a nossa família não pode nos afastar de Deus, ao contrário, nós queremos estar lá com toda a nossa família na presença de Deus. Amém, meu irmão? Nossa família não pode nos afastar de Deus. Não podemos nos embriagar a ponto da nossa família ser mais importante para nós do que Deus, né? O namorado ser mais importante do que Deus. Se terminar comigo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Vai continuar vivendo. Falando aqui, tá, gente? Tem muita gente assistindo aqui também, tá? Vai continuar vivendo, vai continuar a vida. Se eu perder, não sei o quê. Vai continuar vivendo, meu irmão. Que quem sustenta a nossa vida é Deus. Olha o que Jesus falou sobre a nossa família, que pode se tornar numa embriaguez. Não estou falando que a gente não deve valorizar a nossa família, não. Ao contrário, meu irmão, deve valorizar, deve ler a Bíblia na sua casa, deve ensinar os meninos no caminho que deve andar, para quando for grande não se desviar dele. Deve amar sua esposa, marido, como Cristo amou a igreja. Mulher, você deve honrar o seu marido, né? Mas a gente não pode se embriagar com a nossa família. Quando a nossa família estiver fazendo alguma coisa de errado, meu irmão, a gente tem que se posicionar. Não, olha, eu estou do lado de Deus, eu estou do lado da palavra, não é do lado da família nesse caso não. E a nossa família até espera uma posição nossa. Então, Lucas 14, 26 diz assim. Ué, será que eu errei aqui? 14 vezes direis, comi, bebi, mas... Ué. Fugiu que o texto... não, eu estava lendo 13, 26. Diz assim, 14, 26. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, aborrecer no sentido, meu irmão, de não colocar o pai e a mãe acima do próprio Jesus, né? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando que a gente deve abrir mão até da nossa própria vida, meu irmão.
Nós não podemos nos embriagar com a nossa família. Nós não podemos embriagar nem conosco mesmo, nem colocar, eu sou precioso para Deus, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O que o apóstolo Paulo falou lá em Atos 20? Ele falou assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, meu irmão, a gente não pode colocar nada acima de Deus, acima de Jesus. Nem pai, nem mãe, nem mulher, nem irmãos, nem filhos. A Bíblia, o texto está dizendo aqui, olha, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qual é de vós que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas e Jesus vai falar sobre isso. Então, meu irmão, nem com a nossa família nós não podemos nos embriagar e colocar a nossa família acima de Deus. Nem a nossa família pode ser um fator que vai tirar a nossa lucidez e nos afastar de Deus, da presença de Deus. Amém? Então eu queria orar com os irmãos. A hora passou um pouquinho. Eu queria falar bem rapidamente para a gente orar. Não vou nem gastar tempo aqui não. O que fazer então para a gente se livrar da embriaguez espiritual, para a gente não se contaminar, né? Para a gente guardar o nosso coração da embriaguez espiritual. A primeira coisa é encher o nosso coração da palavra de Deus, meu irmão. Primeira coisa. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Segunda coisa, encher-nos do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Como, pastor? A Bíblia diz assim: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho. Fala da embriaguez também. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? E ter tempo sempre de qualidade com Deus. Quando tiver algum problema, qualquer embriaguez estiver rodeando você, meu irmão, sejam prazeres carnais, sejam prosperidade, né? A gente tem que estar sempre orando, meu irmão, e eu sempre oro, meu irmão, para que nada, nem a abundância e nem a escassez, venha nos afastar de Deus, né? Lá em Provérbios, capítulo 30, ele fala isso: ó Deus, não me dá nem muito, resumindo aqui nas minhas palavras, não me dá demais para que eu não venha esquecer do Senhor, e também não me deixe ter fartura também, a ponto de eu ter que roubar o outro também, escandalizar o nome do Senhor. Então, me dá aquilo que eu necessito realmente para viver. E é isso, meu irmão. Nem a fartura, nem a escassez pode nos embriagar de maneira que a gente venha se afastar de Deus. Nem a posição, nem o ativismo ministerial, e nem a nossa família. Nada pode ser um fator de nos embriagar e nos afastar de Deus. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar. Você pode orar para que Deus afaste de você toda embriaguez espiritual. Você pode falar assim comigo, fala assim: Senhor Jesus, fala comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo guarde esta palavra aqui no meu coração e me ajude, Senhor Jesus Cristo, a não permitir a embriaguez espiritual na minha vida. Me ajude, meu Deus, a fugir dos prazeres carnais. Não deixe que a prosperidade financeira venha me afastar do Senhor. Não deixe que a posição de destaque venha me afastar do Senhor. Não permita, Senhor Jesus Cristo, que o ativismo venha me afastar do Senhor, venha me embriagar. E nem mesmo a minha família, Pai. Não permita que a minha família me embriague e eu me esqueça do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço pela palavra do Senhor, por cada vida preciosa que veio aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, pelas pessoas que estão ouvindo em casa ou que vão ouvir. Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor afaste de nós, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toda embriaguez espiritual, Pai,
No nome de Jesus, que nós sejamos cada vez mais lúcidos, ó Deus, da presença do Senhor. Que nós sejamos cada vez mais próximos do Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.